Oi, povo. Oi, Lê. E aí, amigo? Boa tarde, Casarinha. Ei, Duda. Ei, Lu. Buenas tardes. Esperar um minutinho, uns 2 minutinhos, né? A Luísa Mota. A Luísa Mota. Gente, a Luísa Mota, ela é maravilhosa. Ela é minha cunhada, né? Não sei se vocês conhecem ela. É, nos ajudou, forneceu uns resumos para o dia de hoje. Maravilhosos. Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando? Eu não sei. Sim? Beleza. Beleza. Gente, eu vou começar porque, assim, é muita coisa, né? Sistema respiratório. Então, vou começar. é, vou primeiro introduzir um pouco, né? O meu objetivo aqui é mais revisar mesmo com vocês a patologia do sistema respiratório. Nós vamos fazer um foco em três partes principais, que são as doenças infecciosas pulmonares, as doenças circulatórias, né, e também obstrutivas. Ah, deixa eu só desligar os comentários aqui para eu não ficar desatenta. Pera, depois eu ligo. Então, gente, vamos começar. É, eu vou começar dos distúrbios circulatórios porque ele faz mais, é, como que eu digo, mais menção à fisiologia normal do sistema respiratório, para que a gente vá avançando e entendendo todo o conteúdo restante, tá? Então, o que que a gente tem que lembrar? A gente está falando agora do sistema respiratório, então a gente vai dar muito foco para os pulmões, né? A parte anatômica, aquela parte mais básica, eu vou assumir que vocês já estão mais por dentro, mas só vou falar brevemente, né? Que os pulmões, nós temos dois pulmões, né? O pulmão direito e esquerdo. O direito a gente tem três lobos, o esquerdo a gente tem dois lobos. O direito a gente tem um brônquio que é um pouco mais verticalizado. E sempre a gente vê professor colocando isso como uma pegadinha, uma questão de prova, né? Tipo, qual que é o bronco mais provável que uma criança é, que comeu sem querer não sei o que impacte, né? Aí a gente pode falar que provavelmente seria o pulmão direito por causa da anatomia mesmo desse órgão. É, o que é mais também importante a gente ressaltar da parte anatômica é a questão do pulmão ele ter dupla circulação. O pulmão ele tem a circulação pela artéria pulmonar, né, que vem então lá do coração, pelo ventrículo direito, e também a circulação é como se fosse própria, né, vinda de um ramo da aorta, né, que é a artéria brônquica. Então, por que a gente tem que lembrar que esse fato dele ter dupla circulação é importante? Porque em casos de infarto pulmonar, por exemplo, no momento que eu tiver algo ali restringindo a circulação, é, essa dupla circulação protege o pulmão contra uma isquemia. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma via só de irrigação, seria muito fácil essa pessoa sofrer de um prejuízo de uma isquemia se não tivesse uma outra via, entende? Então, por isso que a gente fala que é algo protetivo para o pulmão ter essa dupla circulação. E aí, o que a gente vai lembrar, né? A gente está falando mais do pulmão, né, vias aéreas inferiores, e a gente tem que lembrar um pouco da anatomia o seguinte: a gente tem uma porção condutora de ar, né, no nosso sistema respiratório, e a porção respiratória que de fato vai passar por trocas gasosas de hematose lá na região mais distal, né, que a gente fala que são os sacos alveolares. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que a porção mais distal dos sacos alveolares
ela tem uma anatomia um pouco diferente, porque ela tem umas células específicas, também tem o endotélio ali importante para ter troca gasosa, que são células ditas pneumócitos. Pneumócitos tipo 1 e 2. Ah, gente, só uma coisa, rapidão. O resumo da live tá no link da bio, viu? Eu coloquei lá pra vocês. Não sei se vocês olharam. Mesmo igual o de farmácia, tá? Só pegar lá, beleza? Só voltando. Então, esses sacos alveolares, que é a porção mais distal que a gente está conversando, vai ter esses pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2. O pneumócito do tipo 1, ele para nós, ele vai ser muito importante para a troca gasosa mesmo acontecer, pela hematose. Já o tipo 2, ele tem uma importância de produzir o surfactante e também conseguir reparar algum dano que ali pode acontecer. Por exemplo, em algum caso de inflamação local, né? Então, ele pode ter a capacidade de regenerar aquele lugar que pode ser lesado, tá? Antes da gente avançar já para a parte da patologia, eu só não falei uma coisa. Qual que é a diferença maior que a gente tem entre brônquio e bronquíolo, se a gente for olhar? Então, a gente está caminhando, né, as vias aéreas superiores, traqueia, a gente caminha, a gente tem os brônquios que vão se dividir, depois a ramificação mais distalzinha, né? É os bronquíolos com sacos alveolares. Qual que é a diferença de brônquio para bronquíolo? Vocês lembram? Brônquio, gente, tem cartilagem. Então, num corte lá histológico que vocês estiverem vendo, se tiver cartilagem hialina, que é a principal que a gente tem no trato respiratório, a gente vai estar falando provavelmente dos brônquios. Então, saber aonde que a gente está na lâmina é muito importante, porque se eu não souber onde eu estou, eu não sei analisar a questão, né? Então, se cair uma figura desse tipo para vocês na prova, fica aí a dica de como entender que você está num brônquio, vendo a cartilagem, tá bom? Então, beleza. Entendemos a anatomia, entendemos a fisiologia mais brevemente, né, que funciona por meio da troca gasosa lá no saco alveolar, principalmente com o envolvimento do pneumócito do tipo 1. E aí, a gente consegue já entrar para a parte de problemas na circulação. Quando a gente pensa o seguinte, o ideal é isso tudo estar funcionando corretamente. Só que se, por exemplo, eu tenho alguma coisa patológica nesse cenário, esses sacos alveolares que deveriam estar completamente preenchidos por ar, eles podem estar preenchidos por outra coisa, concordam? Então, por exemplo, a gente pode ter os chamados edemas, os edemas pulmonares, que podem ser cardiogênicos e não cardiogênicos. O que mais que a gente pode ter de problema que pode acontecer para nós no pulmão? A gente pode ter, por exemplo, um trombo ali acontecendo. A gente pode ter um infarto também, né, de alguma área. E também a gente tem aquele dito hipertensão pulmonar. Então, gente, tendo em vista que é um órgão de dupla circulação, a gente tem que pensar o seguinte: a circulação deveria estar indo para um sentido tal. Não está acontecendo corretamente, então tem algo ali patológico, certo? O que está acontecendo? De onde que está vindo esse líquido, por exemplo, que não deveria estar ali? Aí a gente vai começar a falar de edema. O edema cardiogênico, como o nome diz, é um edema que tem o quê? A gênese relacionada com o coração. Então, como que a gente pode pensar que a gente tem um edema cardiogênico? Se a gente pensar que o coração tem uma íntima relação com os pulmões de forma retrógrada, se algum dano no coração acontecer, por exemplo, algum infarto, alguma coisa acontecer que compensar aqueles batimentos sincrônicos do coração, todo o sangue, né, ele pode ficar represado como se fosse para trás, né, de forma retrógrada na circulação pulmonar, causando ali um edema que a gente fala que é cardiogênico, tá? Como que esse edema cardiogênico ele tem o seu aspecto na lâmina do pulmão? Quando a gente pega a parte da microscopia, a gente percebe que a gente tem um líquido um edema mais transudato, que é um líquido um pouco mais rosa, mais eosinofílico, que ele é um líquido não com células ali de inflamação, mas sim ele é derivado de extravasamento, né, de líquido do espaço intersticial que a gente tem no endotélio
dos sacos alveolares lá no finalzinho da porção respiratória, que vão sofrer um aumento de pressão hidrostática, provavelmente com o sangue retornando para trás. Então, é como se eu tivesse o sangue que deveria ir para frente com o coração, voltando para trás, mesmo para os pulmões, aumentando ali as pressões locais, levando ao extravasamento de conteúdo mesmo, de líquido, né, do espaço intersticial ali, para onde? Para o espaço alveolar, que deveria estar preenchido com o quê? Ar. Então, o que um paciente vai manifestar se tiver com edema cardiogênico? Falta de ar, uma respiração mais rápida, tentando respirar melhor, só que ele não consegue, porque tem uma congestão pulmonar acontecendo. Então, percebe que tentando visualizar o que esse órgão vai passar nesse processo patológico, a gente pode pensar o que esse paciente vai ter nesse momento. Então, não é decorar, né? É você conseguir entender como que acontece esse acometimento do retorno, como se fosse do refluxo, digamos assim, né? De sangue do coração para trás, por meio das veias pulmonares, que ficam mais retidas ali com sangue nos pulmões, não conseguem drenar para o coração. Isso aumenta a pressão local e eu consigo ter o extravasamento de líquido ali para o meu espaço do alvéolo, que não deveria acontecer. Então, é um processo patológico, tá? E aí, gente, o que a gente vai ver além disso? Esse é o edema mais clássico que a gente vê em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, né? Pacientes que sofreram algum dano, dano ali específico no coração, então com choque cardiogênico, por exemplo, eu posso ter todo um desequilíbrio, um desbalanço de forma retrógrada e gerar esse edema pulmonar do tipo cardiogênico. E no cenário de infecção, de alguma inflamação, aí esse acometimento não vai ser mais do tipo cardiogênico. A gente vai falar que é do tipo o quê? Não cardiogênico. Então, se não é cardiogênico, é não cardiogênico. O não cardiogênico, ele faz menção ao quê? A uma lesão de capilar. Então, eu tenho um processo infeccioso, um processo patológico que está lesando o meu endotélio e eu tenho o quê? Uma permeabilidade aumentada desse endotélio ali, naquele espaço do saco alveolar que deveria estar preenchido com o quê? Ar. Quando a gente tem uma lesão ali acontecendo, eu vou ter um processo inflamatório com o tipo de edema que é dito exudato. Exudato, se a gente for lembrar da patologia geral, é um termo que a gente fala de um edema rico em quê? Em células de defesa, né? Então, é um edema rico em neutrófilos, células que vão defender ali o corpo de uma agressão. Então, se a gente está agora falando de um tipo de edema que é advindo de uma lesão, essa lesão vai acionar em nós quem? As nossas defesas, né, corporais. E as defesas vão lá tentar tampar aquele lugar que está lesionado, porque eu não quero que tenha lesão ali, porque ali isso não é uma coisa boa de acontecer. E aí, gente, o que acontece? Esse quadro de infecção ali aguda, de destruição dessa barreira que a gente tem ali alveolar, ela é um quadro, ele é um quadro muito difícil de tratar, é até dito síndrome da angústia respiratória aguda, que é SARA. Inclusive, a gente viu isso no Covid, né? Então, um vírus infectando ali um órgão, causando um dano local, com uma perda de integralidade, como que eu digo, de junção ali das células do saco, da membrana alveolo-capilar. Essa barreira ela vai ser quebrada, então eu vou ter entrada de patógenos causando uma infecção, uma inflamação e uma resposta inflamatória local ali contra esse antígeno. E isso leva para nós o quê? Uma destruição, né, um extravasamento de substâncias e tem até a formação de uma espécie ali importante que é a membrana hialina. A membrana hialina ela é produzida por meio que desse processo patológico de lesão, inflamação e tentativa de conter ali o processo inflamatório, tá? Então, numa imagem que vocês estiverem vendo, numa microscopia de um pulmão com uma membrana hialina, que é como se fosse uma... Depois vocês veem no resumo, tá aí direitinho para vocês ilustrarem, né? Uma parte mais redondinha, assim, mais eosinofílica,
a gente fala que é a membrana hialina, tá? E, gente, o que mais que vai acontecer? Quando a gente tem, tô subindo aqui um resumo rapidinho. Quando a gente tem o processo de edema não cardiogênico, a gente tem ele como se fosse em etapas. E ele é muito difícil e muito danoso, porque como a gente está dizendo que é uma inflamação, toda inflamação, quando ela se termina, a gente pode ter o quê? Uma fibrose, então tem uma cicatriz. O pulmão perde atividade fisiológica de hematose, perde área de troca, porque eu estou tendo ali uma produção de fibrose. Como que isso acontece? Normalmente, o nosso corpo tem algumas fases de recuperação tecidual, né? Geralmente a gente tem uma fase mais aguda, que a gente tem o exudato ali muito presente, então são nos primeiros dias de inflamação, de infecção, a gente tem um exudato muito presente ali. Depois, a gente tem uma fase de proliferação de células que vão tentar recompor aquele tecido lesionado. Então, aqui a gente vai lembrar de quem? Dos pneumócitos do tipo 2, que vão ajudar o reparo a acontecer, né? Vai ter uma organização daquele exudado que está acontecendo ali, num processo dito formação de tecido de granulação. Esse nome granulação tem a ver, gente, com a tentativa do corpo recuperar aquele lugar, sabe? E aí é tudo por meio de um processo. Então, primeiro é muito agudo, primeiro é muita inflamação, depois é tipo uma organização desse processo, dessa bagunça de célula ali de defesa. E depois que a gente conseguiu organizar minimamente possível o lugar, eu vou ter o quê? Uma fase de fibrose, uma fase de remodelamento, uma fase de resolução. E essa fase que é perigosa também, porque ela vai causar o quê? Cicatriz. E a cicatriz sendo formada, eu vou ter o quê? Perda total daquela função. Então, muitos pacientes com Covid, por exemplo, que permaneceram com sequelas, né, o pós-Covid, provavelmente tiveram repercussões dessa SARA, dessa síndrome de angústia respiratória aguda, porque causa essa fibrose local. Então, eu perco a área de troca. Então, é um paciente que tem que ser acompanhado porque ele está constantemente sem ar, com falta de ar, uma dispneia profunda, né? Tem que eu tento dar oxigênio para ele, mas eu não consigo ter tanta saturação, porque a área de troca tá com baixa quantidade, porque eu perdi mesmo, eu tive destruição de área de troca. Então percebe como que entender o que esse paciente está passando, eu entendo como que é a clínica desse paciente. Beleza. E aí, já estou caminhando para o final dessa parte de problemas circulatórios, porque a minha intenção aqui é mais fazer um geral para vocês, né? O que a gente mais tem que focar nesse processo de edema e tudo mais. O tromboembolismo pulmonar e o infarto pulmonar são dois tópicos importantes da gente citar, porque o pulmão ele é muito como se fosse o destino, né, da circulação quase que toda sistêmica do nosso corpo. Então, a gente for fazer uma breve revisão da fisiologia cardiovascular, a gente vai lembrar que o nosso coração ele tem 4 cavidades, né? Tem o átrio direito, o ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele tem uma conexão muito forte com os pulmões, por meio da artéria pulmonar, né? E já o ventrículo direito, o esquerdo, desculpa, tem uma atividade muito intensa com a aorta, ou seja, com a circulação sistêmica, né? E de onde que vem o sangue que está vindo para o átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar para chegar nos pulmões? Está vindo da circulação sistêmica, então um sangue rico em quê? Gás carbônico, um sangue mais de teor venoso. Se a gente for pensar, lembrar da patologia geral também, quais são os principais locais que geram para nós trombos, que vão se deslocar e virar tromboêmbolos, né? Vão sair do seu local de origem e se embolizarem, irem por meio da corrente sanguínea para algum lugar. A gente tem que lembrar principalmente das veias mais periféricas, mais profundas, né? A TVP, trombose venosa profunda, que a gente tem principalmente nos membros inferiores. Então, por meio da irrigação venosa que a gente tem, que chega no coração, algum trombo que pode ter sido formado por algum processo patológico pode, né, advir desse lugar, chegar no coração e afetar os pulmões por algum motivo ali, né? Tem até um termo, né, que é o trombo em cavaleira, que é quando a gente tem um trombo que ele para justamente na bifurcação da artéria pulmonar em direita e esquerda.
Então, o paciente fica como se fosse com o fluxo de sangue ali comprometido, tá? E esse processo patológico de um tromboembolismo, né, que chega até o pulmão, a gente fala que é TEP, tromboembolismo pulmonar, tá? E o principal causador disso realmente é algum fator que está prejudicando a irrigação dos membros inferiores. Então, é algo ali, por exemplo, uma imobilização muito grave de um paciente que sofreu algum trauma, alguma cirurgia, né? Porque se a gente for lembrar da tríade de Virchow, se a gente tiver isso em mente, um dos fatores que a gente tem para levar à formação de trombo é o quê? A estase sanguínea. Então, se a gente tiver em mente isso, a gente entende por que um paciente acamado tem que ter um cuidado muito mais de frente, muito intenso, porque ele pode realmente ter uma formação de trombo ali e passar por esse caso de trombose pulmonar, né? De trombose pulmonar e afetar a sua respiração. Então, é uma grande complicação de cirurgias ortopédicas que o paciente tem que ficar imobilizado por muito tempo, tá? E o infarto pulmonar, igual eu conversei no começo, por que a gente tem que o infarto pulmonar, ele no pulmão não é tão prejudicial igual em outros órgãos? Porque a gente tem dupla circulação. Então, se alguma via de circulação está falhando em algum lugar, eu vou ter outra via disponível, né? Ou seja, se a artéria pulmonar levar menos irrigação, porque eu tenho um trombo ali, eu tenho a artéria brônquica conseguindo suprir essa quantidade de sangue. Então, eu vou ter como se fosse um equilíbrio, né? Eu não vou ter uma isquemia muito forte daquele tecido, tá? E hipertensão pulmonar? Hipertensão pulmonar é um nome que a gente fala quando o nosso pulmão está com uma pressão um pouco mais aumentada. Quando o pulmão está com essa pressão mais aumentada, geralmente maior do que 25 milímetros de mercúrio, é muito difícil da circulação normal ali ela acontecer. Junto com isso também, o nosso ventrículo direito fica muito sobrecarregado. Por que isso? Porque eu tenho que mandar o sangue do VD, né, do ventrículo direito, com uma força, com uma sobrecarga ali muito maior para frente para a artéria pulmonar, porque essa artéria pulmonar nos pulmões está com uma pressão aumentada. Então, gente, quando a gente fala de hipertensão pulmonar, a gente tem que pensar em um prejuízo ou muito agudo ou muito crônico ali para os nossos pulmões, afetando também nesse momento quem? O coração. No caso, o coração direito, né, do VD, o ventrículo direito. Tem um nome para isso. Quando um acometimento do pulmão, algo patológico no pulmão, causa para nós uma repercussão no coração. Vocês lembram? Tem um nome bonitinho, chama cor pulmonar. Então, o cor pulmonar ele pode acontecer em virtude de um processo patológico que o pulmão está perpassando, que vai afetar de forma aguda ou crônica ali o nosso coração. No caso, o coração direito do VD, tá? E, gente, com essa explicação de hipertensão pulmonar, a gente encerra o conceito geral de distúrbios de circulação pulmonar. Porque, nesse momento, a minha intenção aqui é só colocar como se fossem os pingos nos is para vocês. Tipo, meio que mostrar assim, olha, o caminho é por aqui, vá, sabe? Porque tem hora que a gente fica muito confusa sobre como estudar, como que a gente pega todo o boiolo lá e a gente monta um esquema, né? E percebe como que eu fui criando com vocês aqui um esquema mental de como fazer isso? Então, por exemplo, a gente sabe a anatomia e fisiologia do sistema respiratório. A gente falou mais dos pulmões nesse momento. Beleza. Se eu sei o normal, o que tem que acontecer de forma normal, eu vou pensar o que pode afetar esse normal. O que pode afetar, principalmente, nós temos maior relevância clínica para nós, são os quadros de edema, né, TEP, infarto e hipertensão pulmonar. Então, os principais distúrbios circulatórios estudados geralmente são esses, tá bom? Até aqui, tem alguma dúvida? Eu vou abrir os comentários. Deixa eu tomar uma água. Vocês estão. Eu tô rápida demais? Tô com medo de estar rápida.
Eu fui muito confusa, amigo, ou tudo certo? Eu vou empolgando aqui no raciocínio. Ei, Dora, outra filha. Ei, Lu, beleza. Então, gente, tendo esse esquema na cabeça, a gente tem que então guardar com carinho para não esquecer, porque tudo que a gente conversou agora, a gente pode ver em outras temáticas, tanto na parte de doenças obstrutivas, quanto também doenças infecciosas, tá? Então, são matérias que vão se juntar, só que a gente tem que ir num passo a passo. O próximo aqui, minha mãe comentando. Ei, mãe. Deixa eu fechar o comentário. A próxima parte aqui que a gente vai conversar são as doenças pulmonares obstrutivas. As restritivas, elas não são tão colocadas com relevância, mas também existem. A gente tem que lembrar que a gente tem doenças que podem obstruir o fluxo de ar ou também que podem o quê? Restringir o fluxo de ar. E qual que é a diferença entre os dois processos? O nome já fala, né? Obstrução é o quê? Alguma coisa que está impactando ali a passagem de sangue, de ar, de alguma coisa. Então, tem alguma coisa ali que está afetando o quê? A via aérea. Então, está obstruindo ali o fluxo de ar. Já a restritiva está afetando quem? A expansibilidade. Quando a gente fala de expansibilidade, a gente está falando o quê? Do pulmão conseguir ter um movimento de expansão e de retração. Então, problemas de fibrose, algum distúrbio que dificulte a movimentação dos pulmões, da caixa torácica, pode causar uma doença pulmonar restritiva, tá bom? Mas o nosso foco aqui é falar mais das doenças que são obstrutivas, beleza? Então, tendo em mente que também tem a restritiva, o nosso foco aqui vai ser falar mais das obstrutivas. E as obstrutivas, a gente vai falar de algumas doenças principais, que são elas, né? O enfisema pulmonar, a bronquite crônica, asma e bronquiectasia, beleza? No resuminho para vocês aí, é o resuminho 5, tá bom? E o que a gente tem que pensar nessas 4 doenças principais? O enfisema pulmonar e a bronquite crônica, eles são como se fossem parentes, tá? Eu sei que assim, o mecanismo patológico é diferente, mas eles atuam como se fossem juntos em uma doença dita DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é isso? Então, cria na cabeça de vocês, um paciente DPOCítico é um paciente geralmente que tem uma carga tabágica muito alta, um paciente que é muito fumante. Então, esse paciente que é muito fumante, ele vai ter o enfisema, que é destruição dos septos alveolares, e vai ter também como se fosse uma secreção aumentada de muco ali pelas células caliciformes que a gente tem no trato respiratório. Então, é um paciente que tem uma agressão contínua a essa via respiratória, e essa via respiratória, ela tenta passar, né, tenta vencer esses obstáculos todos que estão ali acontecendo de estímulos nocivos por meio dessa produção de muco. Então, a destruição alveolar, que as espécies oxidativas reativas lá das partículas de tabaco, enfim, que tudo é produzido pelo cigarro, começa a destruir ali a trama alveolar dos pulmões e, ao mesmo tempo, o nosso corpo tenta fazer o quê? Tenta recuperar desse processo. Tenta fazer com que eu não tenha tanta lesão. Aí eu tenho produção de muco na bronquite crônica. Então, geralmente, a gente associa muito o enfisema e a bronquite com o DPOC, tá? E geralmente aquele paciente que tem o tórax em tonel, que é o tórax um pouco mais globoso, assim, né? Um pouco mais estendido do ponto de vista de lado, assim. E é um paciente também que a ausculta é um pouco mais difícil. Por exemplo, quando você vai lá nos focos, né? Direitinho fazer a ausculta cardíaca, ela pode estar muito diminuída, porque eu tenho muito ar, né? Eu tenho muito ar retido nesse pulmão. Então, eu tenho uma dificuldade, muitas vezes, de auscultar ali o batimento cardíaco, tá? Você até pode até perguntar para o paciente quando você está lá fazendo o exame físico. Ô, fulano, você já fumou? Geralmente eles falam, já fumei, mas parei. Beleza, ter parado de fumar é muito bom. Só que o prejuízo muitas vezes já aconteceu, né? Porque
destruição de septo com o enfisema é algo irreversível. Eu não consigo ter um retorno, um reparo, né, desse septo que foi destruído pelos agentes nocivos, tá? Então, esse primeiro momento é de conceituar o enfisema e conceituar a bronquite crônica. Agora, eu vou esmiuçar um pouco mais do enfisema, tá bom? O enfisema, gente, ele tem como se fosse algumas características próprias. Por quê? Eu até ia comprar, ou menos, esquecendo de comprar, eu ia comprar um brócolis para mostrar para vocês no exemplo aqui, realmente como que é ali os tipos, né, de enfisema. Porque o que acontece? Agora eu vou precisar que vocês imaginem comigo e também quem quiser acompanha no resumo, que no resumo tem um desenho maravilhoso que a Luísa colocou para nós, que é o seguinte. Lá nos sacos alveolares, lá na parte mais distal da nossa porção respiratória do pulmão, a gente vai ter como se fosse, imagina um brócolis, tá? Na cabeça de vocês. Esse brócolis é como se fosse para nós o lóbulo pulmonar, tá? Então ali o brócolis inteiro, ó, com o cabinho, com os ramos, é o lóbulo pulmonar. Esse brócolis está em contato direto com o septo conjuntivo, que é o septo ali que vai estar por fora, né, organizando esse pulmão. Cada bolinha do brócolis, como se fosse cada parte de ramo do brócolis, é dito ácido pulmonar. Conseguiram visualizar? Beleza. Quando a gente pensa o seguinte, destruição de parênquima pulmonar no enfisema pulmonar, o que vai acontecer? Eu posso ter uma destruição de todo o meu lóbulo, ou seja, ele pode ter o seu enfisema panlobular, ou seja, de todo o meu brócolis, tipo, todo o brócolis que eu peguei aqui, ele foi totalmente destruído. Ou eu posso ter uma partezinha dele só, que é o centro acinar ou centro lobular, que é afetada por algum agente nocivo e tem destruição ali, naquela parte. Mas o restante do brócolis está intacto, tá? Então, tendo isso em mente, a gente vai esmiuçar que a gente tem o enfisema pulmonar do tipo centro-acinar, que ele afeta como se fosse o centro ali do ácido pulmonar, então é uma coisa um pouco mais localizada e que geralmente está ligada ao tabagismo. Já o panlobular, que afeta como se fosse o lóbulo todo, tem maior relação com doenças como se fossem genéticas mesmo, como, por exemplo, a ausência, né, a deficiência da alfa-1 antitripsina. Vamos com calma. Entenderam? Primeiro, que o brócolis, se tiver afetado numa partezinha, é o enfisema centro-acinar ou centro-lobular, e o panlobular é o que é totalmente afetado, tipo o brócolis todo. Se eu tenho uma partezinha do brócolis afetada, que é esse centro-acinar ou centro-lobular, geralmente a maior etiologia, o maior fator causal dessa destruição é o tabagismo. Já o panlobular, a maior relação dele é com uma deficiência genética da enzima alfa-1 antitripsina. Aí você pode perguntar o que essa enzima faz para conseguir destruir tudo isso. Bom, essa enzima, gente, ela é uma enzima como se fosse protetiva, tá? Ela é uma antiprotease. Protease, né, tudo que a gente fala de ase, geralmente são enzimas. Então, se ela é uma antiprotease, ela vai fazer o quê? Evitar com que enzimas destruam o pulmão. Concorda? Se eu tenho então, atividade dela em proteger o pulmão, se ela está deficiente, o pulmão vai estar exposto a maior perda de tecido, a maior destruição local. E nisso, o que vai acontecer? É como se tivesse uma destruição do meu septo, né, da minha estrutura do meu pulmão, sendo que não deveria acontecer, né? Isso não é esperado, isso é um defeito, um distúrbio genético, tá? E aí, esse distúrbio genético, o paciente passa por esses momentos de maior agressão
do parênquima pulmonar e também o parênquima hepático, tem esses dois órgãos importantes. E no pulmão, isso se dá com esse enfisema panlobular. Então, assim, eu acho que talvez possa relacionar com, assim, como é um defeito genético, causa uma coisa um pouco maior. Essa coisa um pouco maior afeta como se fosse, assim, muito mais do que uma coisa pequena. Então, o genético afeta o panlobular, afeta o lóbulo todo. Já o centro acinar ou centro lobular afeta uma parte. Não é que não é prejudicial também. É da mesma forma, tem destruição do mesmo jeito. Só que a fonte da destruição, a origem da destruição é diferente, tá? Uma do centro acinar, centro lobular, é a origem mais de patógenos inalados, né, por meio principalmente do tabaco, do cigarro. Já o panlobular tem uma relação muito com a alfa-1 antitripsina que está deficiente, beleza? E aí, gente, que a gente tem então que o pulmão, pensa assim, o que vai acontecer com um pulmão que está com, seja por meio de lesão por meio do tabaco ou por lesão por meio da deficiência dessa enzima. O que vai acontecer? Eu vou ter a formação de vários sacos, né, no nosso pulmão, como se fosse uma perda ali, uns bolsões de ar mesmo. Então, o nosso pulmão, ele, ao invés de ter a sua estrutura correta lá, com parênquima, igual a gente vê na anatomia macroscópica normal, ele vai ter como se fossem uns buracos ali. E pensa comigo, qual complicação eu posso ter se eu tiver uma destruição ali de parênquima, seja por meio do tabagismo ou não, numa região mais distal ainda, mais próxima ali de um septo conjuntivo. Eu posso ter, gente, um acometimento da pleura. Como que chama ar na pleura? Pneumotórax. Então, por isso que um paciente enfisematoso, ou seja, um paciente que tem destruição de parênquima pulmonar, por algum motivo, tem mais risco de ter pneumotórax, tá? E, o que mais? Deixa eu só ver aqui. Por que esse enfisema, ele é colocado como uma doença obstrutiva? Eu, muitas vezes, já me peguei pensando assim, mas espera aí, eu não estou tendo uma obstrução de, sei lá, um trombo ali afetando e obstruindo esse fluxo de ar. Por que o enfisema ele faz parte das doenças obstrutivas? Gente, isso é muito legal de entender. Obstrução nem sempre tem a ver com algo mais físico, tem a ver com uma maior retidão do fluxo de ar ali nos pulmões. Como que o enfisema passa por isso? Se eu tenho agora uma destruição do tecido pulmonar, não mais tecido pulmonar viável, né, para poder fazer hematose, eu vou ter ali como se fossem uns bolsões de ar. E eu também vou ter uma perda de quem? Daquelas fibras elásticas que conseguem fazer os movimentos de expiração, né? Porque é um processo mais passivo. Se eu tenho destruição de tudo isso, o nosso oxigênio ele vai ser pouco ali, vai haver pouca troca, né? E eu vou manter mais o que no meu pulmão? Mais o ar como se fosse sujo, né? Com mais gás carbônico. Então, é uma doença mais obstrutiva porque eu vou reter. Eu tenho até uma expressão que é um paciente retentor crônico de CO2. Então, o paciente DPO-cítico é um paciente retentor crônico de CO2 porque a lesão pulmonar dificulta a saída de ar mesmo desse pulmão e ele fica como se fosse mais aerado de forma patológica, que é como se tivesse ar, mas sem ter troca. E esses bolsões de ar, eles ficam ali com o ar obstruído, porque eu não consigo ter fluxo, porque eu não tenho a expansibilidade acontecendo. Né? Eu tenho destruição também de fibra elástica, tá? Então, esse conceito de enfisema, entender as possíveis causas e os diferentes tipos é muito importante. Porque ele, assim, a prova, o professor pode acabar relacionando assim que, por exemplo, o centro acinar vai ter a ver com a deficiência de alfa-1 antitripsina. Geralmente não, geralmente tem a ver com quem? Tabagismo, tá? E avançando um pouco mais para a bronquite crônica. A bronquite crônica, gente, o que ela por definição, ela é? Ela é uma tosse persistente, então o paciente geralmente fica tossindo por muito tempo, com a produção excessiva de muco,
né, com um período com mais de 3 meses de atividade e pelo menos durante 2 anos. Então, é um paciente que ele expectora muito, né, tosse muito. E pensa comigo, se é um paciente que eu estou tendo muita lesão local, o corpo tenta defender, né? Porque eu tenho uma irritação crônica por essas substâncias que são patogênicas, principalmente com tabaco. Então, eu vou ter uma hipertrofia de glândulas ali importantes, uma hiperplasia de células caliciformes tentando combater aquela lesão local, tá? E com isso eu vou ter produção de muco, né? Eu vou ter interleucinas ali, citocinas, tudo acontecendo para poder ter uma, uma defesa do meu órgão àquela agressão. Um paciente que tem muito desse contexto de bronquite crônica é um paciente que tem uma tosse persistente, né, uma falta de ar, porque pensa bem, ele tem uma destruição de septo, né? Pensa um paciente DPOcítico, um paciente que tem destruição de septo, que eu tenho o enfisema. Junto com isso, eu tenho produção de muco tentando conter esse dano local. Eu vou ter um paciente sem ter troca direito de oxigênio, porque eu tenho destruição de septo, por mais que eu tenha muco, etc. O que eu vou ter? Eu vou ter cianose, né? Eu vou ter um paciente com falta de ar, com dispneia, e mais susceptível a infecções também, porque pensa bem, se eu tenho um paciente ali com ar parado, como se fosse em estase, quem que vai querer se aproveitar disso? As bactérias, né? As bactérias que estão presentes no nosso corpo, elas são muitas vezes oportunistas. Então, o paciente DPOcítico, ele pode ter alguma exacerbação por meio de processo de infecção mesmo, e ter que até usar antibiótico nesses momentos, tá? E que mais? Deixa eu só ver aqui. Não, acho que dessa parte foi tudo principal. Beleza. E qual que é a diferença, gente, principal da bronquite crônica para asma? O que vocês acham? Assim, a bronquite crônica, igual a gente colocou, é um contexto de muita produção de muco, de muita produção de uma resposta do meu corpo a algum agente patológico. Então, eu faço hipertrofia de glândula de célula tentando conter ali esse processo patológico. A asma, o que diferencia é porque é como se ela fosse um processo que exigisse mais da via respiratória, porque ela pode causar o broncoespasmo. E, além de causar o broncoespasmo, ela também pode, gente, gerar processos de remodelamento da área respiratória. Então, um paciente que ele tem um quadro de asma muito severo, ele pode ter uma sequela, digamos assim, desses processos. Por isso que um paciente com asma, a gente tem que realmente cuidar, né? Seja com salbutamol ou outros fármacos aí importantes, que a gente tem que controlar essa resposta inflamatória. E a asma também o que diferencia é mais a etiologia dela, porque a asma, quando a gente pensa assim, eu acho que todos vocês devem vir à cabeça os pacientes atópicos, né, que são os pacientes que são alérgicos. Por exemplo, eu mesma tenho muita rinite, então eu sou um paciente atópico, eu tenho às vezes umas dermatites atópicas, coisas assim. Já tive asma, então a asma ela tem um componente inflamatório com uma carga de alérgeno muito grande também. Já a bronquite crônica que a gente conversou antes, ela tem uma relação com o quê? Mais com as agressões locais, as agressões físicas, né? Danos ali mecânicos que foram feitos por agentes nocivos, do tabaco e etc. Tá? Então, a asma, a gente vai ter esse componente de alergia diferente e também o broncoespasmo, que também é diferente para nós aqui. E o que vai acontecer se eu tenho um broncoespasmo, que é nada mais do que como se fosse uma dificuldade do ar passar pela via aérea? Eu vou ter, gente, como se fosse o ar passando por um lugar um pouco mais fino. Pensa assim, eu tenho um caminho para o ar passar. Se esse caminho se afina, ele fica um pouco mais difícil. Esse ficar mais difícil, nesse caso aqui, dá para nós o chamado sibilo na ausculta respiratória.
Então, por isso que sibilo como se fosse um sinal clínico ali do paciente asmático, que ele consegue, e ele representa a passagem de ar por um lugar um pouco menor, um pouco mais fechado, porque eu estou tendo broncoespasmo. A musculatura lisa ali, né, do pulmão, está passando por um processo de reação inflamatória que está levando a citocinas, etc., que vão levar a como se fosse o broncoespasmo mesmo, o fechamento ali daquela via respiratória, tá bom? E para nós a gente tem o sibilo como representante clínico disso. E aí, o que mais que a gente tem? A gente tem, como tem essa ideia da relação com a alergia, né? Como a asma tem uma relação intensa com a alergia, a gente tem como se fosse um processo patológico, assim, para essa alergia acontecer e esse broncoespasmo acontecer. Então, primeiro, o paciente sofre uma sensibilização, ou seja, ele tem contato com o patógeno e as suas células, seus mastócitos, se sensibilizam com aquele patógeno ali que foi encontrado no corpo. Depois que a gente tem a fase da sensibilização, a gente tem a fase efetora, que a gente tem realmente aquela fase da inflamação mesmo, da broncoconstrição, da vasodilatação, né, da permeabilidade vascular que vai aumentar, tá? Que é uma fase de crise mais aguda. E aí, também temos a fase tardia, que é uma fase como se fosse de tentar ali ajudar aquela fase aguda de ter mais resposta. Concorda que se eu tiver cada vez mais essa resposta acontecendo, eu vou ter um paciente cada vez com maior broncoconstrição. É um paciente que fica cada vez mais sem ar, cada vez com mais esforço respiratório, né? E um paciente que vai até realmente vir a óbito, né? Então, a asma não é uma coisa muito simples, é uma doença grave que pode realmente causar óbito, né? E aí, eu vou até fazer uma deixa aqui, relacionar um pouco com o fármaco processo. Por quê? Vocês lembram que a gente não tem inervação, desculpa, do sistema simpático ali de forma direta? Eu tenho nos pulmões inervações o quê? Parasimpáticas, né? Do parasimpático. Então, como que eu vou reverter uma broncoconstrição que está acontecendo no processo de asma? Eu vou usar eu vou falar assim, um remédio que vai ser agonista, adrenérgico, ou, por exemplo, um antagonista muscarínico. O que vocês acham? Deixa eu ver quem vai responder aqui para mim. Vamos lá. Eu vou fazer o quê? No pulmão. Se eu der um agonista adrenérgico e um antagonista muscarínico. Vocês estão com vergonha de responder. Bom, eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Se eu tenho ali o, as terminações que são do sistema simpático, o que vai acontecer? As terminações não. Eu tenho receptores, né, adrenérgicos no pulmão. Esses receptores adrenérgicos, eles conseguem responder e fazer a broncodilatação para nós. Por isso que um paciente, no caso com uma crise de asma, tem que ter um contato com realmente agonistas adrenérgicos, né, fármacos que vão induzir esse processo de broncodilatação por meio do sistema nervoso autônomo simpático. E eu posso também ter um processo de reversão desse quadro por meio de um antagonista muscarínico. Por quê? Se eu tenho ali como é que fala? Né, um receptor muscarínico, né, do parasimpático causando broncoconstrição, eu tenho que dar um antagonista dele para que eu não tenha mais a broncoconstrição, beleza? Então eu posso dar os dois. No caso da crise ali aguda, a gente dá realmente mais agonista adrenérgico. Mas de forma mais latente, assim, ao longo do tempo, a gente também pode usar antagonistas muscarínicos, tá bom? Então, beleza, fechando o parêntese farmacológico aqui que me veio na cabeça. E aí, gente, o que mais aqui? Ah, tá.
só fechando então a questão da asma, né? A asma, então, tem esse processo inflamatório muito intenso, que é provocado geralmente por alérgenos. Então, um paciente atópico, um paciente que tem traços, né? Então, tipo, dermatite atópica, tem rinite, e aí é muito provável que ele tenha asma em algum momento da sua vida. E ele também pode ter, nesse processo todo de inflamação, um remodelamento da via aérea. Por isso que o paciente pode, né, sofrer danos irreversíveis, e a asma tem que ser realmente controlada desde sempre, assim, desde a primeira crise que a pessoa tiver, a gente tem que ter muita atenção, tá? E aí, indo para a nossa fase final dessa parte, a gente vai entrar em bronquiectasia e atelectasia. Aí que entra o seguinte: ectasia é o quê? Dilatação. Bronquiectasia é o quê? É um bronco que foi dilatado, tá? E atelectasia é o quê? É uma ausência de dilatação, beleza? Então, ectasia, a bronquiectasia, eu posso ter por dois motivos. Uma coisa que está obstruindo uma passagem de ar e o que ficou como se fosse para trás acaba sendo obstruído e aí acaba dilatando aquela via respiratória. Ou a gente tem uma também questão não obstrutiva, que algumas doenças, né, por exemplo, fibrose cística e discinesia ciliar, conseguem gerar um enfraquecimento da parede pulmonar mesmo e causar essa broncodilatação, né? Essa dilatação que é patológica, né? Não deveria acontecer, porque eu estou agora num contexto de doença, no contexto não é de fisiologia mais, né? E aí eu posso ter essa bronquiectasia acontecendo. Quando a gente pensa na bronquiectasia obstrutiva, a gente fala o seguinte, gente. Quando a gente tem um processo de retenção de alguma infecção ali, tendo retenção de secreção, né, a gente tem uma secreção que fica um pouco mais retida, um pouco mais aprisionada. Esse aprisionamento esse conteúdo ali infeccioso, ele pode acabar enfraquecendo a parede do brônquio e levar a essa bronquiectasia. Por isso que a causa obstrutiva geralmente tem a ver com essas secreções, infecções ali presentes, tá? Já as não obstrutivas têm a ver com doenças específicas que causam a dilatação dos brônquios, tá bom? E a atelectasia? A atelectasia já é o quê? Um pulmão que vai se colapsar. É como se tivesse uma ausência de movimento, de expansão pulmonar, porque o pulmão que estava antes inflado, ele vai ter uma expansão incompleta e eu vou ter o quê? Um colapso. É como se eu tivesse uma junção ali do meu parênquima pulmonar, né? E aí eu posso ter isso por meio de compressão, ou seja, alguma coisa empurrando ali, gerando o colabamento dos sacos alveolares e toda aquela trama respiratória, ela vai se fechar. Eu não vou conseguir ter mais uma troca respiratória ali. Então, eu tenho derrames pleurais, como, por exemplo, hemotórax, piotórax, que é por meio de pus, né? Por meio de alguma infecção na pleura, ou pneumotórax, gerando uma atelectasia, ou seja, uma compressão, um colapso muito agudo no meu pulmão. Outra forma de acontecer essa atelectasia é como, gente? É por meio dessa absorção, dessa obstrução da passagem de ar. É como se eu tivesse o seguinte: uma obstrução em algum ponto da minha trave respiratória gera o quê? Esse ar residual, como se tivesse o que ficou para trás, esse finalzinho para trás da obstrução, ele vai ser reabsorvido. No que ele é reabsorvido, eu vou ter o quê? Um colapso daquele espaço, tá? E eu posso ter isso por tumor, por corpo estranho ou por secreções espessas também. E por contração? Contração, eu tenho alguma lesão ali específica impedindo a expansão pulmonar. Então, eu vou ter uma contração, algo fibrótico, por exemplo, dificultando a expansão pulmonar, que também pode levar à contração e a essa atelectasia. E por último, né, a questão do surfactante. Essa parte do surfactante tem uma relação com duas coisas principais. O surfactante, ele é aquela substância
que a gente tem produzida no nosso desenvolvimento na fase embrionária, né? Que a gente está na barriga da nossa mãe. E ele serve para diminuir a tensão superficial que a gente tem no alvéolo ali, entre as moléculas de água que ficam ali retidas. Se eu não tenho a produção de surfactante, então um bebezinho prematuro, por exemplo, acho que menor de 24 semanas, se eu não me engano, ele não vai ter a produção de surfactante acontecendo. Então, ele pode nascer e passar por um colapso do seu pulmão. Então, ele entra numa insuficiência respiratória muito severa, muito aguda. Porque pensa bem, o pulmão que deveria estar aerado, ele vai estar o quê? Fechado, colabado, tá? E também, esse cenário de angústia respiratória, a gente tem o quê? Essa síndrome respiratória aguda, né? Que é a SARA, que a gente conversou anteriormente. Então, a membrana hialina, ela pode acontecer tanto no contexto lá do edema não cardiogênico, da infecção, quanto aqui também nesse processo de atelectasia envolvendo a deficiência de surfactante, tá bom? E, que mais? Por que essa membrana hialina é formada? Porque é como se fosse o seguinte: gente, temos uma lesão nesse alvéolo, temos uma lesão local aqui. Como vamos fazer para impedir que essa lesão progrida? Eu vou criar um tapete com proteínas, vou tampar os buracos. É como se eu tivesse uma parede de tijolos, só que estão lesionados. Aí eu preciso colocar cimento para poder parar de ter extravasamento alguma coisa por meio do tijolo. Então eu vou com proteína tampando, e eu formo essa membrana hialina, tá certo? Então, gente, falando agora de atelectasia, a gente finaliza os processos, né, de obstrução, as doenças obstrutivas do pulmão, beleza? Conversamos sobre enfisema, bronquite crônica, asma e bronquiectasia e também citamos a atelectasia. Fechou? Até aqui, alguma dúvida? Manda aí. Estamos acabando. Eu tô muito rápida. Daqui a pouco o Amaro maravilhoso entra aqui, gente. Divo. Tudo certo. Beleza. Vou tomar uma dúvida. Tomar uma água. Top. Então tá. Vou fechar rapidão. Então tá bom. E aí, gente, agora a gente vai avançar para o quê? Doenças infecciosas pulmonares. Então a gente conversou sobre a fisiologia dos pulmões, como que essa via respiratória funciona, os distúrbios circulatórios que vão acontecer se eu tiver uma circulação incorreta desse pulmão. E agora a gente conversou o quê? Das doenças obstrutivas, né? Que vão dificultar a saída de ar ou então vai provocar uma ausência de fluxo de ar para nós no nosso pulmão. Agora, o nosso foco vai ser falar das doenças infecciosas. Quando a gente pensa em doença infecciosa do pulmão, o que é que vem na nossa cabeça? Você fala assim, fala agora. Pneumonia, tuberculose, não é? Então, o nosso foco agora vai ser falar de pneumonia e tuberculose. Realmente, né? O maior foco dessa minha explicação vai ser criar só um esquema na cabeça de vocês para ficar um pouco mais fácil. Porque é o seguinte, todo mundo que tem contato com algum patógeno, tipo o pneumococo, que pode gerar a pneumonia, ele vai de fato gerar a pneumonia, que é uma inflamação pulmonar? Não. Depende muito do quão virulento é esse patógeno, ou seja, o quão forte esse patógeno é, e como que está a minha defesa do meu corpo. Ou seja, se eu tenho uma defesa do sistema imune boa ou ruim. Então, se eu sou um paciente imunossuprimido, um paciente, por exemplo, transplantado, ou sou um idoso, ou sou uma criança, ou uma gestante, pacientes que têm a imunidade mais baixa, eu posso ter um acometimento muito grande dessa pneumonia nesse paciente. E aí gerar prejuízos muito grandes, né? Já um paciente com uma saúde física melhor, ele muitas vezes não passa por esse processo de adoecimento muito agudo, muito severo, melhor dizendo, tá? Muito porque tem esse balanço. Nem toda infecção
somente por ter lá o patógeno vai causar a infecção. Depende da sua carga, né? Carga do patógeno ali, se for um vírus, a carga viral, por exemplo, ou então como que tá a minha defesa enquanto hospedeiro, beleza? E aí, gente, entrando nas pneumonias. Pneumonias a gente pode ter do tipo bacteriana, do tipo viral, fúngica, tá? São as principais. Tuberculose é o quê? Tuberculose é uma doença, né? É como se fosse prima da pneumonia, só que é uma bactéria diferente, que é o micoplasma, né? Que a pneumonia geralmente é o pneumococo. Já a tuberculose geralmente é o micoplasma, né? O que tem diferente entre eles? As reações que eles fazem no nosso corpo são diferentes. A pneumonia bacteriana, por exemplo, ela tem um perfil que a gente pode dizer que ela pode ser lobar, que é num lobo só pulmonar. Ela pode ser uma broncopneumonia, que ela pode ser um pouco mais espalhada, né? Ou ela pode ser intersticial. Inclusive, a intersticial tem até mais a ver com a parte viral do que bacteriana, mas também pode acontecer. E que mais? Quando a gente pensa, assim, quando a gente vai lembrando de coisa normal que a gente já viu na vida, a tuberculose ela causa como se fosse uma resposta inflamatória um pouco mais severa. A gente tem a formação das cavernas, né, tuberculosas, com aquelas grandes cicatrizes que a gente tem no corpo da pessoa, nos pulmões, porque a resposta inflamatória do nosso corpo ao micoplasma da tuberculose é como se fosse uma resposta muito grande, muito intensa, tá? E aí tem essas consequências mais estruturais ali para o pulmão, beleza? Então, conversando agora sobre as pneumonias bacterianas. As pneumonias bacterianas, elas podem ter origem na população normal, na comunidade, que são as PACs, né? Pneumonia adquirida na comunidade, que geralmente a gente trata de forma um pouco mais tranquila, né? Já as nosocomiais são relacionadas com espaços de saúde. Então, um paciente que foi internado, um paciente que voltou de casa, mas estava internado, então ainda tem uma consequência de alguma infecção possível. E aí eu vou ser um pouco mais severo no tratamento de um paciente com pneumonia nosocomial. Porque geralmente são agentes mais virulentos, são agentes mais perigosos, mais danosos para o paciente, tá? E como que esses patógenos eles vêm para nós? Por meio do quê? Da via aérea, né? Então a gente tem, por exemplo, contato com alguém que está com pneumonia, uma superfície contaminada, a gente vai e encosta, enfim, perdigotos, Então é uma transmissão por meio da respiração, né? E essa transmissão por meio da respiração, a gente viu muito isso na Covid, né? Porque a Covid era um tipo causava muitas vezes, né? Um tipo de pneumonia viral. Então, aí, uso da máscara para evitar essa contaminação. Quando a gente fala de pneumonia bacteriana, a gente tem esse conceito que eu falei com vocês, de pneumonia lobar, broncopneumonia, né? E também, não, de lobar e broncopneumonia. A lobar, gente, ela é um tipo de pneumonia um pouco mais uniforme, né? A gente tem como se fosse realmente um lobo mais específico, mais bem localizado, que tem ali um processo de inflamação acontecendo, causado por uma bactéria, geralmente pneumococo, tá? A broncopneumonia, eu vou ter como se fosse múltiplos focos. Então, eu vou ter uma coisa não muito localizada, uma coisa mais dispersa, beleza? E aí, essa parte mais dispersa, né, eu vou ter uma destruição um pouco mais extensa das minhas áreas pulmonares, porque a minha inflamação pode gerar dano também, né? Então, o processo inflamatório da pneumonia lobar, ele é mais homogêneo, ele não tem destruição ali, ele é um pouco mais como se fosse mais elegante, mais na dele, entendeu? Já o lobular, que é a mesma coisa do que o broncopneumonia, é um acometimento um pouco mais geral. Eu tenho múltiplos focos inflamatórios, né? E aí eu vou ter o quê? Uma dispersão, uma destruição um pouco maior da minha via aérea, tá bom? E como que essa pneumonia lobar, ela acontece? A pneumonia lobar,
ela tem como se fosse etapas. Então, lembra que, assim, tudo na nossa vida, no caminho patológico, não é muito assim, ai, a bactéria foi, atacou, isso aqui, pá. Não é muito assim, tem um processo para isso acontecer. Então, eu tenho primeiro uma fase do processo infeccioso e inflamatório, que é a fase de congestão. Então, eu tenho um início ali de uma hiperemia, de um edema. No caso aqui, como é um edema que a gente está falando que tem a ver com inflamação, ele vai ser cardiogênico ou não cardiogênico? Não cardiogênico, né, gente? Porque eu tenho um processo de inflamação com perda, com lesão da minha barreira alvéolo-capilar, com extravasamento de proteínas, de células, com ali o meu alvéolo sendo preenchido por conteúdo proteico, conteúdo celular, tá? Então, o momento de congestão é o início da minha resposta inflamatória a essa agressão. A hepatização vermelha, ela já é o quê? Como se fosse uma extensão desse processo de inflamação. E nesse momento eu vou ter uma hiperemia, que é um conjunto ali mesmo de células sanguíneas, causando um aspecto como se fosse do fígado para os pulmões. Se a gente for lembrar da patologia geral, o fígado ele é muito encharcado de sangue, né? E o pulmão não. Assim, de forma normal, né? O pulmão, quando a gente fala hepatização vermelha, é o que? O pulmão ficar muito com sangue, né? E tá com muito sangue porque eu tô tendo um processo inflamatório, uma vasodilatação por meio da inflamação e esse acometimento, né, de hiperemia e também mais células inflamatórias ali. Quando isso vai avançando, a gente passa já para uma fase de tentar conter essa inflamação, que é o que para nós? A hepatização cinzenta. Então, a hepatização cinzenta já vai entrar um pouco mais na resolução, porque eu vou ter uma tentativa de fazer o que com esse pulmão? De parar esse processo inflamatório, gerando ali o que? Fibrose, tá bom? E esse processo inflamatório que a gente conversou, ele pode estar localizado também na região mais distal, mais pertinho da pleura, e gerar para nós a pleurite fibrinosa, que é você ter esse processo de inflamação, no caso agora crônico, né, gerando essa resposta inflamatória, também afetando a pleura, tá bom? Já agora, a broncopneumonia, a gente conversou que é uma pneumonia um pouco mais heterogênea. Não é uma pneumonia mais localizada, igual a lobar. Se ela é mais heterogênea, ela faz mais estrago, ela faz mais bagunça. Se ela faz mais bagunça, mais estrago, ela vai afetar o que geralmente? Vai afetar em diferentes pontos. Em diferentes pontos, ela vai gerar para nós também uma destruição de septos em diferentes pontos ali, tá bom? E aí, o que eu vou ter de prejuízo com a pneumonia? Eu vou ter um paciente que vai ter um processo de destruição de área de troca. Então, um paciente com dispneia, é um paciente com tosse, pode ter derrame pleural, porque eu posso afetar a pleura, né? E aí, posso também ter empiema, né? Que é a questão de secreção de pus na pleura, né? E a pleura é um espaço virtual, tipo, em tese ele não existe, mas se ele tiver um acometimento ali por algum motivo, se eu tiver uma infecção próxima e tudo mais, eu posso ter um acometimento muito nocivo dessa região, tá? E o que mais que eu posso ter de complicação, né? Complicação da pneumonia, a gente pode falar, por exemplo, de um abscesso. Como que a gente vê um abscesso num raio-x? A gente tem que lembrar daquele nível, né, hidroaéreo que o paciente vai ter como se fosse uma bolota partida no meio com líquido, né, que é um pouco mais esbranquiçado no raio-x, que a gente vai ter um processo relacionado com complicação de pneumonia, que é o abscesso, tá bom? Então, a gente vê como se fosse uma bolota mesmo, translúcida, com líquido ali sendo mais esbranquiçado ali para nós, tá bom? Quais outras complicações podem acontecer desse processo de pneumonia? Choque séptico, né, por exemplo, e também CIVD. Porque todo processo inflamatório também pode ativar o quê? Os fatores de coagulação para tamponarem, para controlarem algum possível sangramento que está acontecendo. Esse uso de fatores de coagulação pode ser tão intenso que ele vai acabar consumindo muito fator de coagulação. Então, eu vou ter a CIVD,
que é a coagulação intravascular disseminada, que é um processo patológico que a pessoa, ao mesmo tempo que tem muitos trombos, tem muita hemorragia, tá? Porque eu tenho consumo intenso de quê? Fatores de coagulação, beleza? Então, esse paciente com esse quadro todo arrastado de pneumonia, ele pode ter uma febre muito alta, uma fraqueza, uma inapetência, não ter apetite, né? Calafrios, uma tosse produtiva com escarro muito purulento, porque tem muita secreção ali sendo produzida, tá? Então, um paciente bem prostrado, um paciente bem rebaixado. E o que a gente pode ver, por exemplo, no exame físico desse paciente? Se é um paciente com muita secreção, muita tosse, na ausculta eu vou ter, por exemplo, crepitação, que é o quê? A parte do muco, da secreção, dificultando o trânsito do ar, né? Então, o ar passando por um lugar um pouco mais difícil. Como se fosse aquele barulhinho do cabelo, né? Passando do lado do ouvido, né? Depois vocês fazem aí para vocês escutarem como que é um som de crepitação geralmente, beleza? Então, conversamos até agora sobre as pneumonias bacterianas, lobares e broncopneumonia, que são as... desculpa, esqueci o nome, gente, peraí. Broncopneumonia ou lobular, confundi com outra coisa aqui. Então, a lobar e a lobular, né? A lobular também pode ser dita de broncopneumonia. E aí, e as pneumonias virais e fúngicas? Elas são frequentes, mas não com grande prevalência, né? Igual a gente vê nos pacientes aí que a gente atende no ambulatório, hospital e tudo mais. As pneumonias virais, elas geralmente são um pouco mais tranquilas, né? Um pouco mais brandas, não causam essa prostração muito grande no paciente. Mas pode causar o quê? Pode causar congestão, pode causar edema, pode causar lesão também, de barreira, mas geralmente ela é mais branda. E no aspecto radiológico, a gente pode ver geralmente aquele aspecto de vidro fosco, que é como se fosse uma afecção um pouco mais distribuída, né, da área lesada. Né? O vírus ele é pouco específico, digamos assim. Eu posso ter o aspecto de vidro fosco, igual a gente via na Covid, né, que o SARS-CoV-2 ele tinha muito essa interação, essa produção de vidro fosco nas radiografias do tórax, né, do pulmão. Já as fúngicas, gente, o que a gente tem que pensar? Se falar de organismo oportunista, por exemplo, aspergillus, histoplasma, cândida, blastomyces, criptococcus e paracoccidioides, tem que vir na nossa cabeça que é um paciente muito imunossuprimido, um paciente que tem uma defesa local muito baixa. Geralmente pacientes com HIV, né? Pacientes que têm um processo de uma doença muito intensa, que é um paciente que está muito imunossuprimido e que tem uma afecção fúngica pulmonar, beleza? E agora já indo para a tuberculose, para a gente já finalizar a nossa revisão zona aqui, a tuberculose, ela é uma doença também do parênquima pulmonar que vai causar muito mais dano, talvez, a gente pode dizer, porque a reação inflamatória feita contra esse agente, ela é como se fosse mais forte, mais severa, por meio de macrófagos, por meio da formação de granulomas. Eu tenho que tentar cercar aquela lesão para ela não avançar. Então, o granuloma é como se fosse tentar reverter, barrar a infecção dela avançar. Então, a produção de granulomas é algo bom para a nossa defesa, mas é um pouco mais agressivo, porque gera uma sequela de cicatriz no pulmão muito maior do que na pneumonia, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem o contato, né, com o Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, né, que é o nome também dado para esse bacilo, essa bactéria. E a gente tem também a transmissão da bactéria por meio de aerosol, então é pessoa a pessoa a contaminação. E aonde que geralmente essa bactéria ela vai gostar mais de ficar? Ela gosta de ficar mais na porção mais do ápice pulmonar. Por que isso?
que é uma bactéria aeróbia. Então, ela fica onde tem mais ar. Então, por isso que quando a gente vê na radiografia, os pacientes com tuberculose geralmente têm acometimento dessas regiões do pulmão, tá? E aí, nós temos dois tipos de tuberculose. Tuberculose primária e secundária. Quando a gente fala primária e secundária, sempre tem que vir na cabeça de vocês que primária é como se fosse o primeiro contato com aquele patógeno. Então, a maioria dos pacientes que tem contato com o agente patológico da tuberculose vai ser até na infância. E nós temos um processo de inflamação, de como se fosse de resolução desse quadro, até muito bacana. Por quê? Eu tenho uma fase exudativa, de novo, com muita inflamação, uma fase mais aguda de dano, de alveolite aguda, ou seja, de dano local mesmo, né, com células inflamatórias locais. Eu tenho um processo de produzir mais defesa, então a parte da reação produtiva, que eu vou ter maior produção ali de linfócitos, né? Então, já a imunidade adaptativa que a gente vai ter nesse caso. Então, primeiro, tem uma reação mais local, de tentar combater localmente esse patógeno, né? A inata ali presente. Agora, adaptativa, eu vou acionar os linfócitos, né? E os linfócitos vão gerar uma resposta também ali presente por meio dos macrófagos. E essa produção de citocinas vai ser tão intensa por meio dos linfócitos que eu vou ativar, gente, muita resposta inflamatória, gerando os granulomas, que são as células gigantes multinucleadas. Essa produção muito intensa ali de defesa por meio da resposta imune adaptativa, ela gera para nós o granuloma e depois a necrose caseosa central, que é como se fosse assim, eu vou tentar matar esse patógeno aqui. Aí eu tenho a necrose caseosa central, que depois vai passar pela fase de cicatrização, né? Então eu tenho um processo primeiro de uma reação exudativa de muita inflamação, depois eu tenho uma reação produtiva de produzir maior defesa, soldados mais fortes por meio dos linfócitos, então uma reação maior por meio de granulomas, depois a reação produtiva caseosa com a necrose caseosa central sendo formada, e depois a fase de a reação de cicatrização, que eu vou ter a cicatrização local, porque já tentei reparar contra o patógeno, agora eu vou estabilizar e cicatrizar essa região, até calcificar se for preciso, tá? E aí, gente, tendo em vista esse conceito de como que essa tuberculose primária vai acontecer, a gente tem alguns nomes específicos para algumas coisas. Por exemplo, quando a gente tem muitos granulomas acontecendo, a gente tem o nódulo de Ghon, que é um nome específico para a tuberculose, nesse caso aqui primária, tá? A linfadenite granulomatosa, que é quando a gente tem os linfonodos ali sendo afetados por meio dos granulomas, junto com o nódulo de Ghon, a gente fala que é o complexo de Ghon, o complexo primário da tuberculose, tá bom? Então, se aparecer em questões teóricas, tem a ver com esse processo de resposta inflamatória para a tuberculose. O que acontece quando o paciente tem essa resposta para esse patógeno? Geralmente, gente, a maioria evolui para a cura, mas alguns podem ficar latentes ali, como se fossem adormecidos, né? E eles podem provocar a tuberculose secundária, que é você ter, depois de algum momento de vida, geralmente mais na fase de adulto, um contato com, como se fosse um restabelecimento da doença, uma reinfecção também, tá? E nesse momento da tuberculose secundária, a gente pode ter aquelas cavernas, que é uma necrose muito mais extensa do meu tecido pulmonar, por meio da agressão da bactéria, tá? E também a tuberculose miliar, que é como se fossem vários focos espalhados da tuberculose por meio de dispersão mesmo da minha reação inflamatória. Eu vou ter como se fosse vários milhares, né? Por isso que é miliar, de lesões ali locais. E o que é perigoso na tuberculose secundária para nós aqui, nesse momento? É a disseminação, porque eu posso ter focos de tuberculose sendo transmitidos para outros locais, por exemplo, o intestino. Eu posso ter tuberculose intestinal, até nos ossos. Sabe como chama nos ossos? Tem um nome, chama mal de Pote, tá? Então, eu tenho um acometimento
a longas distâncias, como se fosse uma metástase, só que é como se fosse uma metástase bacteriana, uma coisa que pode gerar um prejuízo muito grande, né? É de infecção local, tá bom? E, por último, o que eu vou falar aqui? Do teste de escarro, né? Que quando a gente tem um paciente com tuberculose, a gente tem um teste que a gente pede para o paciente fazer o teste de escarro, que realmente escarrar ali a secreção, e procurar nessa secreção os bacilos álcool-ácido resistentes, que são os bacilos de Koch, né, do Mycobacterium tuberculose, tá bom? E com isso a gente finaliza a nossa revisão. Acho que eu nunca falei tão rápido essa matéria. Como é que vocês estão aí? Deu pra fechar o raciocínio? Lenda. Senhor que é a lenda, meu filho. Já vou chamar aí. Alguma dúvida, gente? Eu mesma tô com a rinite aqui, ó, o negócio da asma lá, que a gente conversou. Tô com a rinite pingando aqui, gente, juro. Então tá bom. Então vou chamar o nosso convidado maravilhoso. Vem, amigo. Te mandei, vê se chegou aí. Oi, Aí, Vi. gente. E Desculpa que o aí? ambiente não tá muito profissional igual o seu, mas... Nada, menino, nada. Oh, meu Gente, Deus. esse é o maravilhoso Amaro. Quem ainda não conhece, tô aqui apresentando. Fala de você também, Amaro, se apresenta. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Amaro, eu sou acadêmico de medicina, né, do oitavo, junto com a Vívia, lá das Ciências Médicas. E a João, Vívia pediu pra eu falar, né, que eu tô no Pato Show e na Liga de Anatomia Patológica da Federal isso. nesse ano. E ela me chamou, gente, mais pra conversar com vocês, né, sobre estudo em patologia, né? A Uhum. matéria já foi dada aí pela Vivian, como sempre, teoricamente impecável. É uma Oh, deusa, né, oh, gente? Eu meu adoro essa Deus. mulher. Oh, meu Deus do céu. Completamente ídolo. Ó, Quer ter alguma coisa para complementar, amigo? Se você quiser falar, não sei, se quiser não, de complementar. forma alguma, amiga. Teoricamente, você foi impecável, como Tá, sempre. tá certo, né? Oh, Eu vou meu falar Deus. mais, assim, da experiência mesmo, assim, em estudos em patologia, né? Assim, que eu tive Combinado. até hoje na faculdade. Tá. Acho que a Via pode compartilhar, você já citou isso ao longo da sua aula também, né? Uhum. Mas enfim, gente, patologia é uma matéria muito extensa que acaba se envolvendo com quase todas as outras áreas da medicina. Então, um estudo que seja dividido, né, assim, entre estudar aos pouquinhos e o estudo agudo ajuda. Então, por exemplo, Uhum. pegando as duas maiores referências em patologia, né, o Boiolo e o Robbins. É muito difícil ler o Boiolo perto da prova. Que o Boiolo tem É. textos muito extensos, muito intrincados, muito detalhados. Então, por exemplo, se você está com dificuldade de entender alguma coisa, ao longo do semestre é interessante ler o Boiolo. Mas Uhum. perto das provas, talvez seja melhor ler o Robbins, por exemplo. Né? Da minha experiência, funcionou. E além disso, assim, para cada uma das doenças, igual a Vivian fez aqui, gente, esse caminho lógico que ela seguiu é sempre essencial, assim, em patologia. Então, entender a etiologia, qual que é a causa da doença, como que essa causa vai gerar todas as consequências patológicas, né, que é a fisiopatologia, quais vão ser os achados microscópicos, quais são os achados macroscópicos e qual que é a correlação clínica desses achados, né? Eu Uhum. acho que essa é uma sequência sempre boa de seguir nos estudos em patologia. E aí, em relação a essas questões micro e macro, né, essas questões morfológicas, eu particularmente gosto de dar a dica, assim, de montar uma lista, né, com tudo que você precisa decorar de micro e macro, porque é Boa. muita decoreba. E depois que você Uhum. tem essa lista, você consegue pegar a lâmina, pegar a peça e ir identificando item por item dessa lista na morfologia, né? Uhum. Então eu acho que se eu fosse dar dica de estudo, seria Eu isso. acho que eu acho também, amigo, é tipo sempre relacionar a teoria com a prática, né? Com Porque certeza. quando você estuda a teoria com a prática do lado, seja na parte de citologia, histologia, pato, tudo, quando você vai. Até a parte clínica, quando você tenta visualizar seu paciente, entender o que, que ele tá tendo, você não vai decorar, você vai entender. Tá Então, entendendo? acho que, igual o pessoal geralmente tem prova teórica separada da prova prática, né? É, Muitos estudam de forma separada, tipo, vou estudar para prática depois. Só que
assim, usar o tempo de estudo para teórica, para prática também é muito inteligente, porque você acaba já adiantando muita coisa e também ficando mais fácil de você lembrar da parte teórica, né? Com certeza. Acaba que você consegue entender o que está acontecendo na lâmina, na peça, com o É, que tá por trás, né? Com todo esse conteúdo que você explicou aí pra gente, perfeitamente. beleza. Tá certo. E nos conta sobre o Pato Show. Gente, ele é o mais, nada menos que o presidente do Pato Show, Oh, tá? meu Deus. É, eu queria falar, né, assim, você me propôs e eu achei legal a ideia. Acho que pra Liga é difícil agora, né? Porque a prova da Liga já é segunda agora. Ah, É, tá. mas convidar Uhum. quem quiser, quem se interessar por patologia, para se envolver com a Liga de Anatomia Patológica da UFMG, que tem muitas oportunidades, Não, lá assim, é cada vez bom mais, né, demais. oportunidades para residência e para formação em geral. Só tem gente boa, É, gente. então, acompanhar o Instagram da LAAP, né, quem quiser seguir aí. E em Uhum. relação ao Pato Show, a comissão organizadora foi formada hoje. Inclusive, eu tô vendo uma das componentes da comissão aí, a Luísa. Ah, meu Deus. É, e agora convidar as pessoas a participarem do Pato Show, que vai ser um evento gigantesco, né? 25 anos de história, o maior evento acadêmico de BH, a gente viu. É o evento mais antigo de acadêmicos de medicina aqui de Belo Horizonte. Então, eu acho que é uma ideia interessante participar desse evento comemorativo. Vai ser bem legal, vai ser bem completo. E a gente tá fazendo com muito amor. Ah, gente. Ô, gente, juro, onde esse menino passa, tem luz no caminho. Então, não, eu infelizmente não vou fazer parte da comissão, mas eu estarei presente Muito para obrigado. fazer parte do coffee break, das conversas. Gente, é muito bom. Uma nobre presença, uma nobre Manobra. presença. Oh, meu Deus. Ô, Lu, tira um print pra nós aqui. Tirar um print. Sorri aí, Amaro. Bem bonitinho, assim, ó. Tirou? Fala assim. Tirou. Eu tô uma parada na pose. Eu já tô travando aqui também. Luísa Braga, Já cadê foi. você? Você quer que eu Acho printe que aqui do meu foi. celular também? Ah, então pinta aí Uma também. printada que tem. Porque eu tô com Foi, medo de printei, mexer. printei. Tá bom. Porque eu tô com medo de mexer. Eu não. Sei lá, né? Vai dar pau aqui. Então tá bom. Então, Ô, amiga, é isso. amigo, Ah, tamo junto. tamo junto. Obrigada. Sempre conta E comigo, viu? Beijo, Deusa. beleza. Beijo pra você. Beijo, povo, também. Qualquer coisa, manda mensagem pra nós. E amanhã temos sistema cardiovascular para fechar o final de semana da patologia e também comer um chocolatinho junto aqui. Beijo pra vocês. Beijo, amiga. Beijo.